Que atropelo, hein, meus amigos? E que desnível, né, cara? Como é que pode um derby que é um dos principais do planeta ter se tornado algo tão desnivelado? O United não consegue competir com o Manchester City do Guardiola há algum tempo. 5, quase 10 anos, quase a década que o Guardiola tá lá. E com o Ten Hag não é diferente, né? Na maioria das vezes que o United do Ten Hag enfrentou esse time do Guardiola, não conseguiu competir. E ontem também foi mais do mesmo. Cara, 3-1 foi muito pouco pro que foi aquele jogo. O City atropelou o United, não só nos primeiros 7 minutos, na qual o City foi melhor, mas o United sai na frente com aquele golaço absurdo do Rashford. Mas se você pega para analisar o jogo inteiro, aquela finalização do Rashford foi a única finalização perigosa ao gol do Ederson. Um chute de fora da área, num lance que iniciou com o Onana tentando fazer uma ligação direta, conseguiu encontrar o Bruno Fernandes com a bola, um lançamento extremamente longo. Bruno Fernandes consegue se desvencilhar da marcação, gira o corpo, toca para o Rashford que bate de primeira, de quase 30 metros. É um baita de um golaço, tá? É uma prova do quão o Rashford é um jogador que, na minha visão, é muito bom, mas que atravessa um momento ruim e que é atrapalhado por esse United bagunçado de uma diretoria que agora passando por um processo de transição do grupo da Ineos com o Sir Jim Ratcliffe, mas que sente a falta de comando técnico, que sente a falta de um sucessor que nunca chegou do Alex Ferguson, que perde muito talento nessa transição e que não consegue se organizar. O Rashford é um cara que poderia ser bem maior do que é, caso não estivesse nessa bagunça, na minha opinião, porque eu acho ele um grande jogador. Acho ele extremamente interessante, com valências muito interessantes, como a finalização de fora da área. Mais um golaço para conta dele de fora da área. Mas basicamente uma finalização de fora da área foi o que o United produziu durante o jogo. Porque, cara, antes disso, o City já tinha tido 2 oportunidades de chegar ao gol do Onana, já 2 tentativas. E só no primeiro tempo vieram mais 16. Foram 18 finalizações do City no primeiro tempo. E quase chega a 30 se você soma com o segundo tempo. Cara, é absurdo o nível de intensidade que o time do Guardiola tem, cara. É surreal. E é muito... Cara, é abismante quando você pega a parte tática daquilo. O City ele joga ofensivamente num 3-2-4-1. O que por si só já é uma variação tática difícil de você encontrar. Esse tipo de formação com a linha de 4 meio campo e 1 na frente é mais normal no 5-4-1, às vezes até um 4-1-4-1, mas o City majoritariamente ofensivamente ele joga num 3-2-4-1. Só que defensivamente o funcionamento tático e o comprometimento, principalmente do Stones, que se tornou esse jogador vital desde a temporada passada e que fez uma temporada passada absurda, justamente por esse comprometimento, é o que chama atenção. Ele se defende numa linha com 4 defensores, podendo ter o Rodri ainda para proteger a entrada da área, porque o Stones, que está nessa linha de 2 volantes com o Rodri, no 3-2-4-1, o Rodri e o Stones aqui, o Stones vem e fecha pelo meio, fecha uma linha de 2 zagueiros com o Rúben Dias, o Walker pega o lado direito e o Walker pega o lado esquerdo. E isso é muito compactante, né? Um time que se defende bem e que só é majoritariamente atacado e só sofre riscos em jogadas de velocidade, como o United fez, lançamento longo, muita velocidade em contra-ataque. Então é difícil atacar o City, porque ele se compacta rapidamente, se compacta muito bem, formando um 4-1-4-1 defensivo. O comprometimento tático do Stones, do Rodri, dos próprios Ake e Walker, um em cada lateral do campo, utilizando o sistema defensivo e ofensivo para gerar essa amplitude na saída de bola, saindo com uma linha de 3 com o Rúben Dias, com o Walker de um lado do Ake, os dois Stones e Rodri se movimentando muito para conseguir formar uma primeira linha de passe para esses jogadores, uma primeira saída de bola para conectar a linha de 4 meio-campistas, que é o grande ápice, né? A mola propulsora, eu diria que é o Rodri, obviamente, o Stones, mas essa linha de 4 meio-campistas é o que faz a criação, é o que compõe a criação. Quando a bola chega neles, o City cria, que é De Bruyne, que é Bernardo Silva, que é Phil Foden e que é, por vezes, o Jack Grealish, por vezes, o Jeremy Doku, como foi ontem devido à lesão do Grealish. É um time muito intenso, é um time que ataca e se defende de maneira muito rápida, de maneira muito compacta e que pressiona muito bem, né? O United perdeu algumas bolas na pressão alta da saída de bola do City, porque da mesma maneira que ele consegue se defender com 4, o Rodri se aproximando 5, formando um 4-1-4-1, ele ataca com basicamente 5 ou 6.
O Haaland fazendo a linha de pressão alta à frente, com os 4 meio-campistas, e o Rodri ainda pode se apresentar por ali para ser uma sexta peça na saída de bola, na pressão alta na saída de bola. O cara é muito bem organizado, né? É uma espécie de nova obra do Guardiola, assim como foi aquele Barcelona de 2010, 2011. É bem importante a gente perceber isso, porque a gente está vendo um time bem histórico, tá? A capacidade inventiva, de intensidade, de volume de jogo que o City cria é surreal. E ficou muito claro que era uma questão de tempo para o United tomar aquele empate. O United se baseava nos milagres do Naná. Foram 2 no primeiro tempo, 1 no segundo, principalmente no chute do Rodri no primeiro tempo, que ele tem um reflexo super ágil, tem uma defesa no início do segundo tempo que ele desvia, a bola fatalmente iria sobrar para o jogador do City, que ia ficar de cara para o gol sem goleiro, apesar de que o Haaland perdeu um gol sem goleiro de cara para o gol no finalzinho do primeiro tempo. Acho que ali não ia ter outro vacilo, mas era uma sucessão de defesas do Naná, de pressão do United que só se defendia, tentando se basear nos milagres do Naná, e ainda o Ten Hag teve a pachorra de dizer na entrevista coletiva que eles se defenderam muito bem no primeiro tempo e que estiveram próximos de conseguir um empate nesse jogo, porque ele estava satisfeito, de certa maneira, com a atuação do time. Era um prenúncio de uma catástrofe ali, era um prenúncio do City empatar e virar. E aí entrou o fator base, né? Porque a gente tem que se atentar também que o City investiu muito em base nessa década toda de Guardiola. E base essa que produz Phil Foden. Segundo Guardiola disse em entrevista, na visão dele o melhor jogador na Premier League atuando atualmente. Não sei se eu concordo em dizer que ele é o melhor atualmente na Premier, porque você tem alguns candidatos ali como o Salah, como o Bukayo Saka, em nível de desempenho mesmo, como o próprio Haaland, que também é um fazedor de gols absurdo, mas o Foden tem um lugar especial na temporada do City, né? 18 gols e 10 assistências, contando com os 2 gols de ontem. Aliás, o primeiro um golaço. Se estava difícil para o City conseguir finalizar dentro da grande área, ou da pequena área do United, se quando chegou as oportunidades faltou um pouco da pressão do Haaland, faltou um pouco da pressão do Rodri, o Phil Foden achou um golaço de fora da área, né? É um meio, né? Se você não está conseguindo criar próximo do gol, finaliza de longe. Assim como o United conseguiu fazer um gol, você pode conseguir fazer também, você tem qualidade para isso. Apesar de que o Guardiola não goste muito desse tipo de abordagem, o Phil Foden fez um golaço. Uma perna esquerda assim, que eu não sei como ele conseguiu chutar tão forte, né? A bola tá próxima do pé dele e ele larga um míssil, um foguete de uma qualidade absurda, de uma precisão muito grande. E ali era óbvio que se empatou, o City ia virar. E conseguiu virar com o Phil Foden também aos 80 minutos. Uma tabela 1-2 que o Phil Foden deixa o Casemiro para trás como se fosse um volante amador, um volante da base. E é o Casemiro. Óbvio que não é o auge do Casemiro, que tem a questão física, mas ele sai muito fácil do Casemiro. Faz um 1-2 com o Bernardo Silva e consegue finalizar para cravar a virada. E o Haaland ainda viria a fazer o terceiro para se redimir um pouco do gol perdido também. Um erro na saída de bola do United. O City pressionando a saída de bola do United nos acréscimos do segundo tempo. Esse é o nível de vontade desse time de vencer. Nos acréscimos do segundo tempo, vencendo, o City pressionando. O United sendo que tem jogo de Champions daqui a pouco, né? Tem todo um calendário difícil a partir de agora, de março até a reta final da temporada, em junho, maio. E o United, obviamente, não iria resistir. E não é só o United que não resiste, né? E a pergunta é quem vai conseguir resistir, quem vai conseguir se igualar ou competir com o City. Cara, é muito difícil você ter pernas e ter capacidade tática e técnica para bater de frente com essa máquina do Guardiola, que é um grande candidato ao título da Premier League. Ainda acho que o Liverpool tem que suar muito, ainda mais por conta das lesões, do tanto de jovens que estão jogando, e o Arsenal também, para não deixar esse título cair nas mãos, o título da Premier nas mãos do City também, porque futebol para isso eles apresentam, meus amigos. É absurdo o nível que desempenha o time do Guardiola. É absurdo. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Principalmente comenta quem que você acha que vai ganhar a Premier League. E compartilha para a gente aumentar um pouco a nossa família aqui no 10 e Fala. Valeu, tamo junto. Tchau.